Boa noite. Julgamento de mulher que teria matado gestante para roubar bebê em João Pinheiro já dura mais de 11 horas. Testemunhas já foram ouvidas, 8 delas. Defesa alega que Angelina Ferreira tem problemas mentais e sugere mais envolvidos no crime. Acusada faz acariação com testemunha e a culpa pelo assassinato de Mara. Tribunal Regional Eleitoral ainda analisa se vereador de Patos de Minas pode perder o mandato por troca de partido fora do prazo. Matagal na rodovia e em lotes da BR-365 facilita a ação de bandidos e dono de oficina pede providência. Fiocruz aponta principais sequelas da Covid-19 que podem durar mais de um ano em metade dos infectados. Laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais identifica nova linhagem da variante Ômicron em Minas. Ministério da Saúde quer zerar casos de malária no Brasil até 2035. Mulher que deixou casa para se livrar da violência doméstica pede ajuda para recomeçar e fazer tratamento de saúde. Mudança de prenome e de gênero. Defensoria Pública de Patos de Minas faz mutirão para garantir gratuidade na alteração. O RT treina otimista para enfrentar o Lanterna do grupo da Série D do Brasileiro. Tudo isso a partir de agora aqui no NTV News. Há anos, um morador do Distrito Industrial 1, em Patos de Minas, cobra providências para acabar com o matagal que chega a cercar a propriedade. A sujeira é tanta que os bandidos aproveitam para cometer crimes. O senhor Vicente é proprietário de uma oficina na Avenida Rodrigo Castilho Avelar, bem próximo à rodovia da BR-365. Ele conta que trabalha no local há mais de 20 anos e que sempre sofreu com o mesmo problema. O mato alto nos arredores da empresa que tem lhe causado transtornos. O homem já teve a fiação furtada e teve que refazer tudo, tamanhos os prejuízos causados pela falta da manutenção dos espaços no entorno da oficina. Ao lado, também há um lote vago, e tudo isso gera muita insegurança para o empresário. O transtorno aqui é ladrão. É muito marginal o que aparece aqui e tenta roubar, já tentou roubar várias vezes, né? Você pode ver que a minha rede de luz ali, eu tive que emendar ela, roubou um pedaço, né? E é essa situação. O vizinho chegou a limpar a rodovia e cortar o mato alto por conta própria, para melhorar a visibilidade. É notória a diferença de limpeza em poucos metros de distância. Vicente conta que já tentou contato com o DENIT por diversas vezes, mas nunca obteve retorno sobre a manutenção do local. Eu já reclamei, já pedi o DENIT várias vezes, não adianta, eles falam que tem que ser no Uberlândia. Você liga lá e eles falam que já empreitou não sei para quem, é pura mentira. Isso aqui tem muitos anos assim, né? Eu tenho 23 anos que estou aqui, né? Eu sou pioneiro. Eu sei contar o que é isso aqui. Outro problema é que com o mato alto perde-se a visibilidade do local. Consequentemente, os condutores que passam pela avenida em alta velocidade acabam desrespeitando o limite recomendado. Cansado de esperar por respostas, ele recorreu à emissora para fazer um apelo às autoridades. Pedi até em nome da lei, não adianta. Pedir pelo amor de Deus, arruma esse trem aqui para nós não aguentamos mais. Essa é a verdade. Nós entramos em contato com o DENIT para saber o que será feito e ainda não fomos respondidos. Até 2035, o Ministério da Saúde quer acabar com os casos de malária no Brasil. O plano de eliminação da doença foi apresentado nesta quarta-feira em Brasília. O número de casos de malária vem caindo no Brasil, mas ainda preocupa. Em 2020,
O país registrou 145.188 infectados, a maioria na região amazônica. 42 pessoas morreram. A intenção do Ministério da Saúde é chegar em 2025 com 68 mil casos, em 2030 com 14 mil, até zerar os infectados em 2035. O primeiro pilar é a garantia do acesso universal à prevenção, diagnóstico e tratamento. O segundo pilar, acelerar os esforços rumo à eliminação e obtenção do estado do país livre de malária. E, óbvio, o terceiro é tornar a vigilância de malária uma intervenção central. Nós temos várias estratégias para o controle da malária. Obviamente, o controle do vetor, mas não apenas isso, mas o diagnóstico oportuno, o tratamento adequado, a atenção básica, né, no enfrentamento diário, né, das visitas domiciliares que os agentes comunitários fazem a casa, as recomendações com relação ao uso de telas, ao uso de repelentes, enfim. É um conjunto de estratégias que fazem com que já vinham sendo feitas no Ministério, mas que vamos intensificar essas estratégias para chegarmos no processo da eliminação da malária. A Fiocruz publicou essa semana uma pesquisa sobre as sequelas da Covid-19 que podem durar mais de um ano entre as pessoas que foram contaminadas. A fadiga é uma das principais queixas. Durante 1 ano e 2 meses, a Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais acompanhou 646 pessoas que tiveram Covid-19 entre 2020 e 2021. Pouco mais da metade teve sequela, que é classificada como Covid longa pela Organização Mundial da Saúde. Foram identificados 23 sintomas após o término da infecção, tanto em assintomáticos, casos leves, até formas mais graves de Covid-19. Os principais sintomas de pós-infecção relatados foram fadiga, ou seja, cansaço extremo e dificuldade para realizar atividades rotineiras, tosse persistente, dificuldade para respirar, perda do olfato ou paladar, dores de cabeça frequentes e trombose. Foram constatados ainda transtornos como insônia, ansiedade e tontura. Pesquisadores da Fiocruz também constataram 7 comorbidades que levaram à infecção aguda mais grave e aumentaram as chances de sequelas: hipertensão arterial crônica, diabetes, cardiopatias, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e tabagismo ou alcoolismo. Os pesquisadores alertam que, mesmo no caso de sequelas mais leves, a pessoa deve procurar um serviço de saúde para não comprometer a qualidade de vida. O Laboratório CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais detectou a circulação de nova linhagem da variante Ômicron em Minas Gerais. A cepa ainda não havia sido encontrada no Brasil e é a predominante dos Estados Unidos. A BA2.12.1 é mais infecciosa, por isso a preocupação com a descoberta. A detecção da nova linhagem começou durante um evento internacional ocorrido no Rio de Janeiro na semana passada. 3 pesquisadores de Belo Horizonte voltaram à capital mineira contaminados e tinham carga viral muito alta. Todos passam bem. Tiveram sintomas de médio para brando e ainda estão isolados. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais e o Ministério da Ciência e Tecnologia foram avisados dessa descoberta. Na sequência, aqui no NTV News, deputados mineiros aprovam redução na taxa de licenciamento de veículos e 800 veículos apreendidos vão a leilão em Patos de Minas. Os deputados de Minas Gerais aprovaram em segundo turno, nesta quarta-feira, um projeto de lei para reduzir o valor da taxa de licenciamento de veículos no estado. O autor da proposta, deputado Cleitinho Azevedo, propôs alteração na forma de cálculo do imposto. Pelo texto, a taxa de licenciamento será calculada dividindo-se o orçamento destinado ao Detran
pelo número de veículos registrados no estado. O projeto de lei precisa ser sancionado pelo governador Romeu Zema para passar a valer. Esse ano, o valor da taxa de licenciamento foi de R$ 135,95. Acontece nos dias 18, 19 e 20 de maio mais um leilão do Detran em Patos de Minas. 800 veículos estão à venda. Os interessados podem conferir as condições dos veículos antes de dar os lances. Nos dias 18, 19 e 20 de maio será realizado em Patos de Minas mais um leilão de veículos pelo Detran. O leilão ocorrerá de forma presencial por meio da venda de lotes, com cerca de 800 veículos entre bicicletas, bicicletas elétricas, carros e motos. Nós teremos lá à disposição aproximadamente 800 lotes, tá? Entre sucatas e veículos conservados. O maior número é de sucatas, aproximadamente 520 lotes de sucatas. Ainda há alguns lotes que estão dependendo de autorização judicial, mas daqui até sexta-feira nós teremos essa decisão. Então, aproximadamente, nós estamos prevendo aí até 800 lotes, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, de veículos disponíveis. O leilão funciona lote por lote, um por um, porque tem muita gente que queira comprar só um veículo, só uma moto, então fica à vontade de todos. A variação de valores para começar as vendas dos lotes ficará entre R$1 e R$8.000. O pátio, localizado na Avenida JK, número 3641, está aberto para visitação até o próximo domingo, dia 15 de maio. Está convidado todo mundo a vir participar e dar uma olhada nesse carro, na moto que interessar. O leilão ocorrerá na Avenida Fátima Porto, número 4750, bairro Cônego Getúlio. O prazo para as inscrições para comparecer ao leilão já se encerrou. No entanto, aqueles que se interessarem podem comparecer, pois serão recebidos desde que haja espaço suficiente. A capacidade prevista é para mais ou menos 800 pessoas, mas para ficar de uma maneira segura, talvez a gente restrinja a capacidade um pouco abaixo disso e lá no momento a gente vai avaliar a capacidade de lotação do local para limitar ou não a entrada, ainda que não escrito. O interessado pode comparecer. Outra orientação é quanto à finalização da compra. O prazo para realizar o pagamento é de até 3 dias. O descumprimento deste pagamento pode incorrer em crime. A principal orientação é no sentido de que aquele que se manifestar interessado em fazer a arrematação daquele lote, e assumir esse compromisso e concretizar essa arrematação, ele tem 3 dias úteis para fazer o pagamento da DAI. E se ele frustrar esse pagamento, se ele não cumprir esse compromisso, ele incide numa contravenção penal, num crime, por ter frustrado e por ter impedido com a atitude dele a participação ou a aquisição daquele lote por parte de outro possível interessado. Em homenagem ao Dia das Mães, aconteceu na noite desta terça-feira uma sessão especial de entrega de medalha de mérito Antônia Cardoso do Nascimento na Câmara Municipal. O evento, realizado todo ano, reconhece mães que se destacaram em Patos de Minas. A medalha de mérito às mães, intitulada Antônia Cardoso do Nascimento, está prevista na resolução número 297, de 16 de abril de 2018. Originada do projeto de autoria do então vereador Lázaro Borges de Oliveira, a homenagem é outorgada anualmente pelo Poder Legislativo, no mês de maio, em comemoração ao Dia das Mães. A senhora Antônia Cardoso do Nascimento, que dá nome a esta homenagem, foi uma grande personalidade em Patos de Minas e destacou na cidade pelo seu papel de mulher empoderada, adquirindo respeito e amizade no município. Cada vereador escolheu sua personalidade para ser homenageada no evento. Na verdade, a gente queria homenagear todas, Mas como só tem uma opção, escolhi a Creuza para representar todas as mães de Patos de Minas. Ela é merecedora, guerreira, entendeu? É o braço direito e o esquerdo da família. Então é muito merecedor, Creuza? Agradeço de coração. Parabenizo as mães também, Todas as mães. E muito obrigada. É muito
estou muito feliz de estar aqui, viu? Foi uma surpresa para mim quando eu recebi o convite. Tenho que agradecer todo mundo, os vereadores, todo mundo que aqui estão. É de extrema necessidade fazer essa homenagem, pois as mães realmente precisam ser homenageadas, lembradas, né? Porque lembro muito de minha mãe sendo homenageada por todos aqueles filhos, né? E hoje aqui eu vejo uma oportunidade da gente oferecer isso a todas as mães de Patos de Minas e todo o nosso Brasil, né? Isso é muito importante. Eu acho muito importante, porque todas elas prestam um trabalho muito importante para a sociedade, para a comunidade patense. Então eu acho assim, é mais do que justo prestar homenagem a essas pessoas. Uma moradora de Patos de Minas procurou a nossa equipe de reportagem para pedir socorro. Cansada de sofrer com a violência doméstica, resolveu dar um basta, mas agora enfrenta dificuldades para se manter. Fora isso, a mulher ainda enfrenta doença de lúpus e o acesso ao tratamento tem ficado muito a desejar. O apelo é para esta mulher que prefere não ser identificada, pois vivia em um relacionamento abusivo e se viu na necessidade de preservar a própria imagem. Ela sofre de uma doença chamada lúpus e decidiu procurar ajuda para sair da casa do ex-companheiro, pois além da falta de apoio para o tratamento da doença, ela sofria com as agressões físicas e psicológicas que ele lhe causava. Estava vivendo, um relacionamento abusivo, no sentido de humilhar, sabe? E o meu psicológico nunca foi muito bom, justamente por causa da doença, né? Aí eu foi chegando um ponto que eu vi que não adiantaria eu fazer tratamento, não adiantaria eu tomar remédio se eu não procurasse sair daquele ambiente, daquilo que eu estava vivendo. Sem ter para onde ir, ela decidiu procurar a Lucélia, presidente do projeto Mulher, que acolhe e apoia mulheres em situação de vulnerabilidade. A mulher conseguiu uma casa para morar e algumas poucas doações, como colchão, roupas, um fogão usado e um botijão de gás emprestado. Mas ela ainda precisa de ajuda com outras coisas. Então, se alguém tiver alguma coisa para doar, para poder, igual uma geladeira que não tem, né, um box para colocar o colchão, eu também trato com remédios muito caros que eu ainda não consegui ganhar eles, né, pelo governo. Se alguém conseguir me ajudar com remédios também, né? A gente precisa assim que a população nos ajude. A gente tem só um colchão para ela, um fogão, mas a gente precisa de gás, a gente precisa de uma geladeira, de um box, porque ela está com várias sequelas, o problema de saúde dela é grave e a gente precisa de alimentos mais fortes para ela, porque ela não está conseguindo alimentar. Arroz, feijão, macarrão, uma associação, a cesta básica, a associação tem, mas o que ela precisa, às vezes, para fazer uma sopa, ela precisa de suplemento para ela tomar um leite, essa associação não tem para estar fornecendo para ela. Quem puder ajudá-la pode entrar em contato com a Lucélia pelo telefone 349-9838-7951 ou ir até o endereço da associação na Rua Maranhão, número 394, bairro Cônego Getúlio. Você faz qualquer quantidade, pode de R$1, R$2, R$3, a gente junta, porque a gente consegue, com um pouco. A gente vai conseguir ajudar a comprar as coisas para ela. Você me manda no WhatsApp, no 34998387951 e coloca que a sua doação é para o Projeto Mulher, que é destinado para ela, porque a gente tem outros projetos também de criança, a gente tem os projetos de idoso, que as pessoas doam, aí a gente fica assim, as pessoas identificam a doação para mim saber realmente para onde que é aquela doação. Nós perguntamos à Prefeitura de Patos de Minas sobre as reclamações em relação ao acesso ao tratamento do lúpus, mas ainda não fomos respondidos. Vamos falar de meteorologia agora no NTV News. A previsão do tempo indica instabilidade e temperatura máxima em elevação nesta quinta-feira. Veja aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas.
Com possibilidade de muitas nuvens nesta quinta-feira, o IMET indica chuva isolada no Alto Paranaíba e noroeste de Minas. As temperaturas têm ligeiro aumento. Em Patos de Minas, mínima prevista de 18 e máxima de 31 graus. Em João Pinheiro, varia de 20 a 33 graus. Em Presidente Olegário, de 19 a 32. Em Lagoa Grande, de 21 a 32 graus. E em São Gotardo, a temperatura máxima alcança 28 graus. E daqui a pouco aqui no NTV News, Tribunal Regional Eleitoral ainda analisa se vereador de Patos de Minas pode perder mandato por troca de partido fora do prazo. E acusada de matar gestante para roubar bebê em João Pinheiro, acusa vizinha pelo crime. Continua a incerteza sobre o futuro político de João Marra. O vereador de Patos de Minas trocou de legenda para se lançar como pré-candidato a deputado federal, fora do prazo legal previsto pela Justiça. O caso é analisado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Para disputar um cargo político no Brasil, o candidato precisa estar filiado a um partido. No Brasil, nós temos basicamente dois sistemas eleitorais. O sistema eleitoral majoritário, que é utilizado para a eleição dos cargos ao executivo, e o sistema eleitoral proporcional, que é utilizado para as candidaturas aos cargos do Legislativo. E quando nós estamos falando em candidaturas pelo sistema proporcional, nós precisamos ter uma conta um pouco mais complexa, em que a gente precisa garantir a representação de minorias. E aí é possível você votar no candidato diretamente ou votar na legenda, de modo que os votos dados no candidato e dado no partido são computados e vão formar uma conta matemática um pouco mais complexa para dizer quantas vagas aquele partido terá direito nesta Casa Legislativa. João Marra foi eleito vereador de Patos de Minas pelo Patriota. Entretanto, resolveu mudar de sigla partidária para se lançar como pré-candidato a deputado federal. Foi para o PROS. Fui orientado, sim, pelo todo o meu jurídico, para que eu pudesse sair do Patriota e ir para o PROS. Eu vejo que o Patriota é um partido que fui eleito por ele. Ali foi eleito junto comigo o Itamar, o William Campos. Nós fizemos aí todo um trabalho para estar dentro do PROS, mas dentro do Patriota, mas o PROS tem me mostrado um outro caminho, uma outra bandeira que eu posso buscar o lado oncológico para Patos de Minas e toda a região. João Marra defende que o cargo pertence ao político e não ao partido. Com certeza, buscando o pleito aí para pré-candidato aí a deputado federal pelo PROS e buscando isso aí, e com certeza não perderei o mandato de vereador. Entretanto, a reforma eleitoral de 2015 diz o contrário de Marra. O cargo ocupado por um político pertence ao partido e não ao candidato. É necessário que aquele que é eleito por um partido tenha uma fidelidade partidária, só justificando a sua saída, a troca de partido, porque o eleitor que o votou também votou porque ele estava naquele partido específico, E isso trouxe uma confiança para o cidadão, de modo, então, que ele só possa sair desse partido, trocar de partido, se ele tiver uma justa causa, E isso precisa ser devidamente documentado, ou naquele período em que a própria legislação eleitoral diz que é possível. A determinação estipulada em 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral é que os políticos só possam realizar a troca de partido ao fim do mandato. Caso eles troquem sem consentimento da sigla ou haja questionamento do suplente, pode haver sanções, como a perda do cargo político. Depende da situação específica, do caso específico, mas a ideia é de que o mandato pertence ao partido político, porque na eleição proporcional os votos também é dado ao partido e o cidadão votou naquela pessoa porque ele estava também filiado naquele partido. E aí há as regras de fidelidade partidária e a gente tenta evitar
que o eleito fique migrando de partido a partido depois de eleito, salvo se ele tiver uma justa causa ou fizer dentro dos prazos que a Justiça Eleitoral define e, de certa maneira, também se tiver anuência do próprio partido. O caso de João Marra está em análise no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Começou na manhã desta quarta-feira e deve se arrastar até a madrugada o julgamento da mulher acusada de matar uma gestante grávida de 8 meses para roubar o bebê em 2018 em João Pinheiro. Em quase 12 horas de julgamento, 8 testemunhas já foram ouvidas. Angelina Ferreira nega o crime e culpa uma vizinha pelo assassinato de Mara. O julgamento já perdura por cerca de 11 horas aqui no Fórum de João Pinheiro. O que está sendo julgado é o homicídio de Mara Cristina por parte de Angelina Ferreira, que além de matar Mara, retirou o bebê do ventre da vítima. O crime aconteceu no dia 15 de outubro de 2018, na BR-040, numa zona erma, no Matagal, quando Angelina levou Mara até o local dizendo que ela iria colher algumas ervas. No local, Angelina prendeu Mara por meio de um arame e retirou em seguida o filho do ventre, deixando ela para morrer no local. No dia seguinte ela foi até no hospital de João Pinheiro, dizendo que tinha dado à luz com o bebê, mas devido à estranheza da circunstância, ela acabou confessando que o bebê era de Mara quando solicitaram exames. Em seguida ela foi presa após o corpo de Mara ter sido encontrado. O que aconteceu no julgamento por hora aqui é que 8 testemunhas foram ouvidas e que Angelina já participou do interrogatório. No interrogamento, a vizinha de Angelina, chamada Gilda, disse que possuía pouca intimidade com ela, disse que por vezes a Angelina teria invadido a casa dela e que elas teriam tirado uma foto juntas num restaurante quando ela celebrava o aniversário e que a Angelina e o marido teriam pedido para participar, que elas não possuíam intimidade. Devido a isso, ela ficou sob custódia por possível falso testemunho. Ocorreram também testemunhos de um policial civil que participou, de um médico que analisou a situação de Mara e de outras pessoas, mas destaque-se aqui também a testemunha Jefferson, que faz parte de um jornal aqui em João Pinheiro chamado Sputnik. Esse Jefferson apresentou novos direcionamentos para o caso, dizendo que Gilda teria sido vista com Angelina pelas ruas da cidade, aliás, nas proximidades do acidente com o bebê, e que além disso seria praticamente impossível que Angelina praticasse o crime sozinho, que seria bastante difícil para ela carregar um bebê e sair do local onde ela havia sido morta, além de que a força em que o cabo foi colocado no pescoço de Mara era meio impraticável para uma mulher sozinha. E esses dois apontamentos fizeram com que o Ministério Público solicitasse uma acariação entre a Angelina e a Gilda. Essa acariação foi feita por meio de videoconferência após o interrogamento de Angelina. Durante essa acariação, a Angelina chegou a acusar a Gilda de ter sido culpada pela prática do crime e chegou a dizer que elas tinham bastante intimidade e que o aniversário em que elas participaram teria sido a própria Angelina que levou ela para o restaurante. E além disso, ela disse que ela só praticou o crime porque a Gilda disse que ela estaria realizando um sonho do marido de dar filhos para o marido da Angelina. E, mediante a isso, essa questão vai ser analisada pelo Ministério Público. E durante o interrogatório de Angelina, ela chegou a dizer que os policiais soltaram ela pela cidade e que ela chegou a ser espancada por populares que estavam revoltados com a situação e que em seguida ela foi interrogada. Que nesse interrogatório um policial civil teria forjado uma confissão e que ela foi ameaçada de ser novamente solta nas ruas para ser espancada e até morta pela população caso ela não assinasse essa confissão. Aí, mediante isso, ela teria assinado. Novamente, a promotoria diz que esse caso vai ser levado para o Ministério Público para investigar essa conduta da polícia sobre a forja da confissão e a suposta situação em que ela foi deixada na rua para apanhar. Até o momento a situação é essa. Nesse momento a Procuradoria apresenta novos fatos e o julgamento prossegue com previsão para encerrar por volta da meia-noite. Eu sou o Caio Machado com imagens de Diego Braga para o jornalismo da MTV. Você vai ver daqui a pouco mudança de prenome e de gênero de pessoas transgêneros. Defensoria Pública de Patos de Minas faz mutirão para garantir gratuidade na alteração. E a URT treina otimista para enfrentar o Lanterna do grupo da Série D do Campeonato Brasileiro.
A URT trocou de posição com a Caldense no grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Caldense é a lanterna e a veterana é a penúltima colocada. O próximo compromisso da URT é justamente contra o time de Poços de Caldas. Mas embalado pela primeira vitória, quer repetir o feito e marcar mais 3 pontos na partida do final de semana. O Trovão Azul começa a dar os seus primeiros passos de positividade dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Das 14 rodadas, o time venceu apenas uma e perdeu 3. Com esse acúmulo de 3 pontos, o time já sai da lanterna, consegue uma boa colocação e, inclusive, honra os torcedores. Na verdade, aquela goleada do primeiro jogo da Série D do Campeonato Brasileiro, de 8-0, não fez bem para os jogadores e nem para a torcida. Eles voltaram desonrados. E dessa vez, com a vitória fora de casa em Feira de Santana, o time já começa a enxergar uma luz no fim do túnel. É um começo muito difícil para a gente. Resultados nada típicos, né? Fora do normal. A gente sabe que o início do trabalho é sempre difícil, uma equipe nova, né? Ninguém se conhece. Mas também não justifica, né? Não justifica as goleadas que a gente tomou. Mas a gente colocou na nossa cabeça que a gente tinha que trabalhar para reverter essa situação. Claro que não é o ideal ainda, mas estamos nos acertando e graças a Deus, no final de semana fomos coroados com uma vitória. E agora é seguir esse caminho e buscar mais pontos para a gente brigar lá em cima. Tudo que foi feito na semana passada, a gente botou em campo no final de semana e refletiu com uma vitória. E essa semana vai ser igual. A gente vai botar tudo em prática no final de semana e a galera motivada e tem tudo para dar certo também. De acordo com o técnico Ricardo Chuva, houve uma reestruturação dentro da equipe. Jogadores saíram pedindo dispensa, foram demitidos, novos entraram para compor e foi com isso que o resultado veio. Só que ainda é necessário muito trabalho para que o time ainda dê liga, já que o próximo adversário, que é fora de casa, também é bem forte. A gente trouxe para eles um conceito, né, de uma ideia que a gente precisava estar muito organizado e o principal é que tinha que haver comprometimento de todos. Se não houvesse o comprometimento de todos no dia a dia, era impossível ter sucesso. E que não tinha nada perdido. O resultado fora de casa trouxe uma nova energia aqui para o clube. De acordo com o técnico Ricardo Chuva, há muito trabalho para se fazer e a equipe está capacitada para isso. E se depender também dos jogadores, já no próximo jogo, o resultado deve ser melhor do que o último. O que mudou foi a questão que eles entenderam até onde eles podem chegar. Mas precisam se doar, precisa ter renúncia. E o entrosamento que agora é dia a dia, o grupo está muito motivado, então é fácil de você trabalhar, os jogadores terminam o treino, querem ficar até mais tarde, então eles conseguem trazer esse entrosamento que é fora de campo, que ajuda dentro de campo. E logicamente, o que pode melhorar é tudo. Sim, o clima melhorou, tá tudo legal, tá tudo bem, tá tudo ok. E a gente vai pra cima para conseguir esses 3 pontos em cima da Caldense. E a gente tá tentando colocar o máximo possível em prática no jogo. E deu certo, né? No último jogo aí deu certo, a gente conseguiu um importante resultado contra uma equipe muito forte, uma equipe que ainda não havia levado gols, né? E a gente conseguiu fazer o gol lá, segurar o resultado. Foi muito importante pra gente, né? Agora é dar sequência e conseguir mais resultados pra URT. Mudança de prenome e de gênero. Defensoria Pública de Patos de Minas faz mutirão para garantir gratuidade na alteração. É já já. O NTV News volta com você amanhã às 19 horas. Obrigado e boa noite.